Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo ao canal TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno da EJA, essa aula que é feita especialmente para você. O meu nome é professor Carlos Dias, sou professor de História. A aula de hoje é do nível 1 da EJA. E o tema de hoje é sobre a Roma Antiga. Mas antes de nós falarmos sobre a Roma Antiga, vamos estar relembrando o que foi a última aula nossa, que foi sobre a Grécia, o povo grego, a civilização grega. E da civilização grega nós estudamos toda a formação do povo grego, né? O período neolítico, o período homérico, o pré-homérico, o período homérico, arcaico, clássico. Tá? E nesse estudo da civilização grega, destaque para duas grandes polos, né, que foi muito importante. Nós estudamos sobre a civilização grega, até anotei aqui, ó, e seus respectivos períodos. O que foi importante dessas duas polis, né? Atenas, que foi uma das polis que mais destacaram no mundo grego, e também a cidade de Esparta. Lembra que nós falamos lá do conflito, né, das guerras de Esparta, falamos da guerra de Troia. Então citamos sobre a sociedade espartana, sobre a sociedade ateniense, de Atenas. Tá? Então nós vimos toda essa questão da formação do povo grego. E na aula de hoje nós vamos falar então sobre a Roma Antiga. Saímos de uma península, agora vamos para outra península. Vamos agora para a Península Itálica. Tá? E como eu gosto de falar no início da aula, já como introdução da aula, gosto sempre de estar apresentando uma imagem para vocês. E trouxe essa imagem para vocês hoje do Coliseu. O Coliseu foi construído, né, iniciado 72 anos depois de Cristo, tá, por ordem do imperador Flávio Vespasiano. E tem algumas coisas interessantes sobre o Coliseu. Ele comporta de 50 a 80 mil pessoas, a altura dele é a altura de um prédio de 2 andares. Então, assim, muito interessante. E é patrimônio da humanidade também. Tá bom? Então, o que nós temos que entender sobre a civilização romana? Eu até abro, você aluno da EJA, assim, eu quero que eu peça a sua atenção nesse momento. Os nomes que a gente for citar, nome de reis, nome de locais, é para você ter uma noção geral. Por exemplo, quando eu falo Flaviano, Flaviano, você vai lembrar da Roma Antiga, tá bom? Então, o que nós temos aí, então? A origem da civilização romana. Então, todas as civilizações que nós citamos, desde os egípcios, que nós estudamos sobre os egípcios, os gregos, a gente fala a origem, qual foram as primeiras ocupações iniciais ali para que acontecesse, né, a formação desse povo. No caso aqui da origem da civilização romana, nós temos justamente na Península Itálica. Essa península foi ocupada no segundo milênio. O que é um milênio? O milênio são 1000 anos. Então, no segundo 2000 anos antes de Cristo, né? Lembrando aqui na divisão da história, lembra quando nós falamos sobre a divisão da história, né? Então, essa divisão da história aqui, AC significa antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. E quando eu uso a expressão DC, depois de Cristo, tá bom? Então, foi ocupado por povos indo-europeus. A civilização grega foi o mesmo sentido também, foram vários povos que foram ocupando a região. Aqui no caso aqui da civilização romana, a ocupação aconteceu na Península Itálica, tá? Antes da fundação de Roma, a região era ocupada por vários povos, destaca-se os italiotas, os etruscos e os gregos, tá? Então esses povos aqui eu até coloquei um lembrete aqui embaixo, eu gosto sempre de falar, quando você vê da sua televisão um lembretezinho aqui embaixo, para não esquecer. Olha que interessante isso aqui, ó, um conjunto de 7 aldeias de pastores, no alto das 7 colinas, tá? Na região de Lácio, deu origem ao povo romano, né? Deu origem à cidade de Roma. Existe toda aquela tradição também, né, da origem de 2 meninos, né, que foram alimentados por uma loba, tá? Então a história, a lenda, como que surgiu a cidade de Roma. Mas na verdade foi dessa forma, foi ocupado por esses povos e desses povos, nessas 7 colinas, surgiu a cidade de Roma. Trouxe para vocês a imagem, até quando eu peguei essa imagem, lembrei da minha saudosa professora de geografia, lá no 6º ano, não vou falar quanto tempo passou isso não, mas só para vocês, quando a gente falava da Itália, a dica que ela dava para a gente, eu achava interessante a dica dela, que ela falava assim,
Olha, para você identificar a Itália lá na Europa, você lembra que é uma botinha, entendeu? E até hoje, no dia que eu estava montando o mapa, eu lembrei da minha professora. E realmente parece uma bota, né? Aqui para ter um salto aqui, ó, a perna, ó, certinho. Então eu trouxe para vocês essas duas imagens aqui para vocês entenderem o que é a Península Itálica, tá? Então essa região, ela foi ocupada por aqueles povos que nós colocamos, italiotas, os estrucos, tá bom? Esses povos aqui, ó. Ó, italiotas, estrucos e gregos, tá bom? Então aqui a imagem no relevo e aqui uma imagem via satélite, para vocês terem noção, quando procurar a Península Itálica, se você estiver estudando lá na sua sala de aula, você saber onde que é esse local direitinho. Então, como que estava formada a sociedade romana? É importante nós termos em mente, sempre quando coloca a sociedade romana, geralmente nós colocamos uma pirâmide social. Na aula de hoje, que eu não trouxe uma pirâmide social para vocês, não vou apresentar de forma ordenada, que são muitas informações. Lembrando, não é para você decorar essas informações, é para você ter conhecimento, você saber, ter aquele conhecimento que faz parte da sociedade romana. Então, o fundamento da organização social romana era a família. As famílias foram divididas em clãs com base nas origens de seus ancestrais. Havia etrusca, sabina e clãs latinas em Roma. Então o que são clãs? São as famílias unidas pelo laço sanguíneo ali. Então essas famílias, tá? Elas eram divididas por clãs, de acordo com as suas origens. Tá? E nós vamos perceber aqui que são justamente essas origens que vão estar administrando a cidade de Roma. Então, como a base da família, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, a representação de uma família romana. Essa representação aqui, tá? Ela está lá no Museu de Roma, lá no Museu do Vaticano, tá? Justamente mostrando essa representação de uma família romana. Então nós temos a sociedade romana. Como que estava composta essa sociedade romana? Na pirâmide social, como que ela estava formada? Lembrando que Roma ela tem muito a contribuir com a nossa sociedade na atualidade. Por exemplo, a língua portuguesa, o francês, o latim, o italiano, são tudo de origem da língua dos romanos. E muitas coisas que nós temos da cidade dos romanos também, a questão, a experiência da monarquia do Brasil. O Brasil teve um período monárquico, porque Portugal era monárquico. A questão da república, a divisão dos poderes, né, da república, né, essa divisão dos poderes é de origem romana, tá? O que é a divisão dos poderes? É o legislativo, o executivo, o judiciário. Então, na nossa sociedade, hoje, nós trazemos muito do conhecimento, né, essa república moderna que nós temos hoje, traz muito do conhecimento de Roma, tá bom? Da civilização romana. Então nós temos aí os patrícios, olha que interessante. Os patrícios eram livres e cidadãos romanos. Eles eram o chefe dos clãs, então o chefe daquelas famílias. E eles compunham a elite que governava a cidade. Então os patrícios eram os donos da terra, eram os donos do gado, era a elite, a classe rica da sociedade romana, da civilização romana. Logo abaixo dos patrícios nós tínhamos o quê? Os plebeus. Os plebeus também eram livres, mas sem direitos políticos, tá bom? Lembrando que os direitos políticos estavam centralizados na mão dos patrícios. Quem eram esses plebeus, né? A gente viu muito aquela expressão assim, nossa, em alguns filmes, né? Nossa, está envolvido com a plebeia, tá? Ou então envolveu com plebeu. Era justamente quem? Os camponeses, os artesãos, os pequenos proprietários e alguns comerciantes. Então nós temos que perguntar para vocês como que estava formada a sociedade romana. Primeiro, os patrícios, tá? Que eram aqueles que eram o cidadão livre, que tinha direito, eram os chefes dos clãs, tinham direito de decisão e que governavam a cidade. Abaixo deles os plebeus, né? Que eram os artesãos, os camponeses, os pequenos proprietários de terra e alguns comerciantes. Tá? Seríamos hoje, poderíamos equiparar a classe média, vamos dizer assim. Tá? Temos também os chamados clientes, olha que interessante esse nome, clientes. Eles eram livres, também não tinham direitos políticos. Todo que prestavam serviço aos patrícios. Ou seja, eles eram dependentes dos patrícios, tinha uma ligação de dependência dos patrícios. Então todos aqueles que prestavam serviço para os patrícios eram chamados de clientes, tá? E logo abaixo, a base de toda a sociedade, vimos isso na sociedade romana, na sociedade egípcia, vimos isso na sociedade grega, os escravos, né?
quem que eram os escravos no caso deles? Eram não livres, era de origem de prisioneiro de guerra, geralmente, todas as sociedades sempre tem escravo de prisioneiro de guerra, ou aqueles que perderam a liberdade por causa de dívida. Então, por causa de uma dívida, não tinha como pagar, a pessoa se tornava escravo, tá bom? Então, essa era a formação da sociedade romana. E as mulheres? Como que era a participação das mulheres? A participação das mulheres romanas não era muito diferente da sociedade grega. Por quê? Os principais papéis destinados às mulheres romanas eram de esposa e de mãe. Então isso aí, toda a sociedade, a mulher tem esse papel de esposa e mãe. E no caso aqui, elas eram proibidas. Caso elas soubessem ler e escrever, elas eram proibidas de expressar isso ao público. Elas não podiam manifestar um escrito, um pensamento delas, não podia até nem demonstrar que sabiam ler e escrever. Mas, em contrapartida, essas mulheres, elas foram tendo um espaço na sociedade romana. Quando os maridos morressem, acontecesse um marido morreu em uma guerra, morreu em algum conflito, essas mulheres, elas começaram a ter o direito de administrar os bens dos seus maridos, tá? Então, elas diferenciaram um pouquinho da sociedade grega, tá? A divisão do Império de Roma, da sociedade romana, divide em quatro períodos, tá? No caso aqui nós vamos ver esses períodos. Os quatro primeiros, em períodos. Então, o primeiro período, em quatro períodos, não, desculpa. Os quatro primeiros reis. Então, o período que nós vamos ver o período monárquico o período republicano, a república, tá? Os quatro primeiros reis teriam sido latinos. Aqui, mais uma vez, vou dar ênfase para vocês a questão dos nomes. É para ter conhecimento de quem eram os reis. Não é aquela obrigação de você decorar isso, não, mas é para você ter esse conhecimento. Né? No caso, nós temos o Rômulo, a Numa Pompílio, o Túlio Hostílio e o Anco Márcio, tá? A partir do século VII, o Lácio, sob o domínio dos reis etruscos. Lembra que nós falamos lá da origem dos povos? Então, os reis de origem etruscos, tá? Quem foi? O Tarquínio Prisco, o Sérvio Túlio e o Tarquínio, que tinha o nome de O Soberbo, tá bom? Então, esse aqui é o período monárquico. Nesse período monárquico, como diz o próprio nome, um período de rei. O rei que estava administrando a cidade de Roma. E vocês perceberam aqui que era justamente dos clãs dos etruscos, tá? Então os reis, eles governavam nesse período, eles governavam até a morte. Ou seja, o poder dele era vitalício, tá? E eles administravam até eles morrerem. Qual que era o papel desses reis? O que esses reis faziam nessa sociedade? Eles eram responsáveis pelo exército, eram responsáveis pelas cerimônias religiosas, pela punição como juízes. Então vocês percebem aqui que, na verdade, no período monárquico, não havia nada vamos dizer assim, de diplomacia, tá? Não havia, diplomacia não, melhor dizendo, participação do povo, Senado. Quem que tomava toda a decisão? O rei, estava na mão do rei, olha para vocês verem. Ele comandava o exército, comandava a cerimônia religiosa, as punições, ele dava as punições, ele agia como juiz, tá bom? E tinha o conselho de anciãos ou Senado. O que era o papel desse aí? Era justamente controlar o poder do rei, limitar o poder do rei. Trouxe para vocês aqui a imagem do Senado, né? Um afresco que representa o Senado romano. Então agora nós vamos ter uma mudança. O que vai ser? Continuando aí, para darmos sequência aqui, tá? Ao período monárquico, nós temos aqui ainda a Assembleia Curiata, tá? Formada por todos os patrícios. Lembra que nós falamos lá de quem que eram os patrícios? Os patrícios eram justamente aqueles que eram donos, né? Donos da terra, donos do gado, era elite. Então, a Assembleia Curiata era formada por todos os patrícios. Decidia as declarações de guerra e votava as leis, tá? Então aí vocês podem perceber, com toda aquela função que o rei tinha, a decisão de guerra e as leis eram decididas pela Assembleia Curiata. Quem tinha participação na Assembleia Curiata? Somente os patrícios. Os patrícios, sob o governo dos últimos reis de origem etrusca, dominaram a Assembleia e o Senado e acabaram derrubando a monarquia. Olha, interessante, os patrícios eles foram tomando poder aos poucos. Isso não foi da noite para o dia. Aos poucos eles foram tomando toda a sua influência. E o que eles fizeram? Justamente isso, dominaram a Assembleia e o Senado. E eles tomaram o poder, derrubaram a monarquia. Aqui tem uma imagem interessante aqui, ó.
a Túlia Menor, tá? Passando em cima do último rei da monarquia, o rei Sérvio Túlio. Essa imagem bem interessante, quando eu vi essa imagem, vou levar para a gente ver. Aqui representa o fim da monarquia romana, tá? Então agora começa o período que nós chamamos o período da República. Então muitas coisas que nós temos da nossa República é justamente originado desse pensamento, desses princípios deles aqui. Então nós temos aqui, ó, Tarquínio, o Soberbo. O último rei etrusco foi deposto pelos patrícios em 509. Lembrando mais vezes, o patrício era elite. Né? Esse rei aqui era o último dos etruscos, que foram os primeiros que ocuparam e formaram, né, a cidade de Roma. Elegeram, então, 2 governantes. Eu achei muito interessante isso aqui, pessoal. Olha para vocês verem o que eles fizeram. Elegeram 2 governantes para exercer o governo em conjunto por um ano. Ou seja, um governo dual, 2 que vão administrar. E eles estavam subordinados ao Senado. Então, eles tinham um período para poder estar administrando a cidade romana, tá? E estava sob o comando, né, sob os olhos do Senado. Essa nova forma de governo, né, deixamos de ter uma monarquia, implantou uma república. Então essa nova forma de governo representa para os patrícios o quê? Justamente a libertação de Roma da dominação etrusca, tá? Segundo os patrícios. Então, para os patrícios, eles pensavam o seguinte, olha, essa nova forma de governo, essa república que nós estamos plantando aqui na cidade romana, tá, na nossa cidade, é justamente a libertação de Roma do domínio do rei, do último rei, no caso, dos povos da dominação etrusca. Desculpa aí a confusão, tá bom? Então, continuando aí. Como que estava a organização social dentro da sociedade da República em Roma? Nós vimos lá, a primeira que nós vimos lá foi dentro da monarquia. Agora, a estrutura social dentro da política social da República. Como estava a estrutura da República? Então, primeiro, com o controle dos patrícios, que foram os patrícios que derrubaram o último monarca, né? Os órgãos da República Romana tinham funções diferentes das da monarquia, que eu acabei de citar aqui. Então era diferente, a estrutura era diferente, a forma de administrar a cidade era diferente. Então vamos entender essa estrutura. Aqui, olha que interessante a divisão. Primeiro nós tínhamos os magistrados. Esses magistrados? Dentro dos magistrados tinha 2 cônsules, eles eram responsáveis para dirigir o Estado e o Exército. Lembra lá que na monarquia quem dirigia o Exército era o rei, tá? Tinha 2 pretores, esses pretores eram responsáveis pela aplicação da justiça. 4 edes, o que eles faziam? Administravam e reabasteciam Roma, estradas, a polícia, tá? Então eram responsáveis pela administração e o reabastecimento da cidade romana. E tinha 20 questores, eles lidavam com as finanças. Então o que vocês podem perceberem aqui? Os magistrados, havia toda uma divisão de tarefa, de funções. Se nós fôssemos olhar para a situação de hoje, seria como os primeiros ministros, né? Ministros, né? Cada ministro é responsável. O ministro é responsável pela justiça, o ministro de obra, tá? O ministério de obras, tá? Então existe uma divisão. Eles governavam Roma, eles eram eleitos anualmente, tá? E propunham as leis, tá bom? Depois nós temos aí os 10 tribunos da plebe. Tinham o direito de se opor às decisões da magistratura e eram eleitos anualmente também, tá bom? Então só para a gente entender. Então o que nós temos que entender? Que havia os magistrados, os 10 tribunos da plebe. E por último, o Senado. O Senado, que é interessante, lembra aquela imagem que eu apresentei para vocês do Senado? Eram 30 pessoas, 300, melhor, né? 300 designados para o cargo de Senado. Eles prestavam assessoria aos magistrados, dirigiam a política externa, monitoravam as finanças e a religião, e em caso de ameaça, né, alguma ameaça grave, tanto interna quanto externa, o Senado ele suspendia os cônsules. Lembra que nós falamos dos cônsules ali, ó? Os cônsules aqui, ó, os 2 cônsules, dirigiam o Estado e o Exército. Então, eles tinham essa função. Eles suspendiam os cônsules e indicavam o nome de um ditador. Esse ditador é diferente do que nós falamos dos 2 governos anteriores. Esse ditador, ele podia governar um período máximo de 6 meses, tá? Então essa era a função do Senado. E aqui mais uma vez eu trago para vocês
a reunião do Senado? Lembra muito que o Congresso Nacional, as nossas Assembleias Legislativas, as nossas câmaras de vereadores, tá bom? A forma, decisões, né? Oratório, um apresentando, os outros acompanhando toda a reunião. E por final, os chamados os censores, que eram os antigos cônsules, né? Os antigos cônsules lá da monarquia. Eles eram recrutados pelo Senado, eleito a cada 5 anos, esses cônsules, e recenseavam os cidadãos. Então havia toda essa estrutura. E essas eleições, aqui no caso que nós vimos ao contrário aqui, tá? É esse pessoal de baixo para cima que ia elegendo até chegar nos magistrados. E por final nós tínhamos as assembleias. Lembra quem fazia parte das assembleias? Todos os patrícios, né? E, no caso, eles eram responsáveis por votar as leis. Os cidadãos, todos os homens livres de Roma eram chamados cidadãos. Quem não era um cidadão, isso aqui que eu achei interessante, pessoal, não era considerado cidadãos de Roma. As crianças, as mulheres, lembra que eu falei da participação das mulheres na sociedade, o papel de ser mãe, de ser esposa, tá? Então as mulheres não eram tidas como cidadã, não era vista como uma cidadã. E todos os estrangeiros e escravos, tá bom? Então nós temos aqui, para encerrar nossa aula de hoje, uma estrada, tem uma expressão que eles falam que todas as estradas levam a Roma. Essa aqui é uma delas, né? A Via Ápia, a estrada que liga a cidade romana ao sul da Itália e permanece utilizável até hoje. Essas estradas aqui, eles usaram tão bem feita a estrutura dessas estradas que até hoje essas estradas ainda funcionam, tá? Existe até hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha compreendido, tá bom? Bons estudos, permaneça firme e faça leitura, faça pesquisa para enriquecer o seu conhecimento. Até a próxima aula.